Hoje vamos falar sobre Danilo, o jogador da seleção brasileira, e também a importância de se fazer psicoterapia. Eu vi um corte dele no Instagram, né? Apareceu pra mim. Eu vou estar colocando aqui também daqui a pouco o vídeo. Em algum momento eu vou pausar a minha imagem, vou colocar o vídeo da entrevista dele. Eu anotei alguns pontos importantes para discutir aqui com vocês no YouTube, para apresentar, né? Enquanto argumentos para a psicoterapia, né? Prós. Mas de antemão eu queria explicar que a psicologia do esporte ela não é psicoterapia individual, tá? No, Existe, na verdade, a psicologia do esporte, ela trabalha com grupos, né, com dinâmicas de grupo. Então as intervenções elas são pensadas mais em um coletivo do que necessariamente a nível individual, mas obviamente é possível fazer sessões de acolhimento, é possível ter esse trabalho também ali mais próximo, né, do um a um, por exemplo. Mas até onde eu sei, não se é trabalhado da mesma forma que a psicologia clínica, por exemplo, com sessões semanais, enfim, com sessões de início, meio e fim, sabe? Falando um pouco sobre a importância da psicoterapia, nós temos bastante evidência para a psicoterapia porque a gente consegue atribuir alguns processos, desenvolver algumas habilidades no paciente que possibilitam uma melhoria na qualidade de vida, tá? Então, não só isso, a gente tem também dentro da psicoterapia a possibilidade de você realizar avaliações psicológicas, você caso tenha alguma hipótese diagnóstica, né, você validar isso ou não, você pensar corretamente dentro de um diagnóstico adequado, porque através disso é que você vai conseguir localizar o melhor tratamento possível para você. O que é interessante da psicoterapia é que é um processo muito subjetivo e que ele perpassa muito pelo próprio preconceito. A sociedade ainda hoje é muito preconceituosa com psicoterapia, com ir ao consultório. Tem algumas pessoas até que chamam de fazer psicólogo, né? Eu acho até engraçado quando algumas pessoas falam assim, tipo, quero fazer psicólogo contigo. Eu fico, psicoterapia. Mas realmente porque é algo que está começando a ganhar mais notoriedade agora, né? Depois da pandemia ganhou muita, mas não é algo que a gente chegou ainda pro público de uma maneira geral. Eu já gravei um vídeo sobre a psicoterapia no Brasil, por que ela é tão cara, ou aparentemente por que ela parece ser tão cara, né, dada a nossa circunstância econômica, porque, obviamente, o Brasil ele é composto por vários Brasils, se é que podemos dizer assim, então é um valor que é super acessível em uma região do país, para outros é um valor extremamente absurdo, que talvez vai comprometer aí a renda de uma família inteira. Então, deixando isso de lado, vamos efetivamente para o tema do vídeo, que é por que o psicólogo conseguiu ajudar o Danilo. O primeiro ponto que ele toca é sobre se sentir confortável em um ambiente, né? E isso vem em função do próprio acolhimento. Em psicoterapia, nós trabalhamos com um setting terapêutico, ou seja, é um ambiente que está sendo desenvolvido com o objetivo de te fazer entrar em contato com as suas emoções, porque a gente acredita que através disso, entrando em contato com as suas emoções, é que você vai conseguir compreendê-las, que você vai conseguir vivenciá-las, e através disso que a gente consegue guiar as nossas intervenções enquanto profissional, pensar no que vai ser feito. E para começar, o setting terapêutico ele depende muito de uma coisa chamada perdão, de uma coisa chamada vínculo terapêutico, sabe? O vínculo terapêutico, alguns livros dentro da literatura psicológica vão defender que é responsável até por 30% da eficácia da terapia. Eu acredito que talvez possa ser muito mais. Sem um vínculo terapêutico, não tem como você fazer uma boa psicoterapia. Porque é basicamente ele que vai determinar o quanto que você vai estar disposto a entrar em contato com esse processo de psicoterapia. Porque o vínculo terapêutico não é apenas você, tipo, beleza, eu acho meu profissional um bom profissional. É o quanto você realmente sente que com aquele profissional você consegue atingir essas questões emocionais, né? O quanto que você consegue te conectar com a sua própria emoção dentro da terapia, o quanto que as intervenções desse profissional elas fazem sentido para você, o quanto que você realmente consegue aplicar. Tudo isso vai depender, obviamente, de um bom vínculo terapêutico, né? De você ter vontade de estar ali naquele ambiente com aquele profissional. Então, o Danilo ele fala isso no vídeo, né? Que ele foi com preconceito, mas depois ele viu que ele queria fazer isso mais vezes. É algo comum de acontecer, felizmente, né? Porque justamente essa criação do vínculo terapêutico ela é muito forte. Então, tem pacientes que a gente acompanha e a gente realmente se envolve emocionalmente com aquela questão específica, né? Então a gente fica com vontade de saber o desfecho, sabe?
Tipo, caramba, será que fulano conseguiu fazer aquilo? Ou então, como será que ciclano tá fazendo o combinado para essa semana, né? Tudo isso vai acontecendo justamente porque são uma relação mútua de dois humanos, né? A psicoterapia ela jamais deve ser algo frio, sabe? Você deve realmente sentir que tem ali alguém do seu lado que está te validando de fato, né? Que está fazendo um esforço, ainda que mínimo, para conseguir entender o teu lado, para conseguir entender o como que você está se sentindo e conseguir interpretar a partir daí os contextos específicos que estão surgindo, os comportamentos que você está ou tentando modificar ou querendo implementar dentro da tua vida. Então, finalizado essa parte sobre o vínculo terapêutico, né? É até engraçado que às vezes alguns pacientes mandam memes no WhatsApp ou então mandam alguma coisa e falam, pô, lembrei de você, ou então, nossa, passei a semana toda pra te contar isso, botei na cabeça, não, tem que falar isso pro Caio, tem que falar isso pro Caio. São coisas que vão acontecendo quando a gente tem um vínculo bem estabelecido, né? E eu acho isso bem legal. É uma das partes que eu mais gosto da psicoterapia, na verdade, né? É como se a gente tivesse, o psicólogo, na verdade, é como se o psicólogo ele tivesse, sabe, meio que conseguindo ver um pouco a vida pela perspectiva de várias pessoas diferentes. Até mesmo se tu pega um caso muito semelhante, por exemplo, um TAG. O TAG ele vai apresentar sintomas bem semelhantes, né? Claro que cada um de um jeito, de uma intensidade, de uma frequência diferente, em contextos diferentes, pode ser até sintomas diferentes, mas até quando você pega algo assim mais geral, você consegue ver o quão subjetivo isso é, sabe? O quanto que em cada pessoa vai se apresentar de um modo completamente diferente. Isso é bem bacana da minha profissão, é uma coisa que eu gosto muito. E falando mais uma vez sobre o Danilo, né? Então, ele fala desse conforto, de se sentir bem em terapia. Muito disso é porque a gente não costuma ter esse espaço na nossa própria vida, né? Nós não costumamos tirar um tempo do dia para refletir sobre nossas ações, sobre nossos pensamentos. Nós simplesmente não estamos atentos a isso. E dentro da psicoterapia nós fazemos uma coisa chamada psicoeducação. Muitas vezes a psicoeducação está envolta em explicar para o paciente por que determinado pensamento ou comportamento ele se apresenta em um contexto específico. E a gente vai fazendo também esse trabalho de análise, propriamente dito, né? De entender, de compreender padrões e, por fim, devolver isso para o paciente, ou pelo menos instigá-lo a perceber também esse mesmo padrão, para aí sim a gente ver se faz sentido ou não para esse paciente encerrar esse ciclo, renovar ele ou fazer uma mudança, né? Isso tudo só é possível porque a pessoa se coloca à disposição para passar o processo terapêutico, que é o segundo tópico que eu anotei da conversa, do corte que ele apareceu para mim. O Danilo ele fala muito sobre o quanto que ele combateu esse preconceito interno que ele tinha, o quanto que ele gostou e o quanto que ele se dispôs, né, a passar por isso. E aí é uma coisa bem interessante. Geralmente as pessoas atribuem a eficácia da psicoterapia a, sei lá, por exemplo, o quanto que elas fazem de sessões. Você pode fazer 300 sessões de psicoterapia e não mudar absolutamente nada. Bem difícil, mas pode acontecer. Porque depende muito da tua predisposição àquilo, né? Depende muito de tu considerar o que o psicólogo está falando, depende muito do quanto você vai se colocar ali, de fato, a experienciar a psicoterapia, porque não é um processo fácil muitas das vezes. Nós vamos estar lidando com traumas, com dificuldades, com receios da pessoa, ou então com coisas que ela não tem às vezes nem coragem de externalizar, sabe? Fica só no pensamento. Então, realmente passar por um processo de psicoterapia muitas vezes é doloroso, mas é um doloroso que vale a pena, sabe? E a gente começa a entrar naquelas ações comprometidas, né, que eu acabo falando sempre aqui nesses vídeos. E o Danilo ele passou por esse processo, ele felizmente gostou, né, teve bons frutos disso, mas realmente nem todo mundo vai ter essa predisposição. Às vezes a pessoa tenta fazer psicoterapia agora e não gosta, daqui a 3 anos vai fazer e adora, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Eu não gosto muito dessa vertente da psicologia, dos psicólogos atualmente, que tentam jogar para que todo mundo faça uma terapia, né? Pô, eu acho que todo mundo pode se beneficiar da psicoterapia, desde que tenha interesse em fazer isso, né? Há pessoas que simplesmente não querem, não estão dispostas e que realmente pouco vai mudar, né? Então, eu acho, só para finalizar esse vídeo, eu acho que quem tem a possibilidade de fazer psicoterapia deveria fazer pelo menos 2 vezes para sentir, né, para ver o que acontece, para ver como vai se sentir, para ver o que vai achar do setting terapêutico, para ver se esse vínculo com o psicoterapeuta ele é construído ou não. Claro que nem sempre é tão rápido assim,
Às vezes você precisa de 4, 6 sessões, 8 sessões para a construção de um vínculo, mas as coisas vão evoluindo, né? A partir do momento em que o paciente se coloca à predisposição, e claro, se o profissional estiver atento para isso também, né? Porque é um trabalho ali em conjunto, não é só um lado que tem que fazer o esforço, os dois têm que estar bem alinhados quanto a isso. O Danilo, eu fiquei bem feliz em ver esse comentário dele, né? Porque a psicoterapia realmente é algo muito importante. Então, se você tiver condições de fazer, faça, experimente, porque é claro que a psicoterapia ela pode fazer mal se não for muito bem manejada pelo profissional. Mas, de modo geral, pelo menos assim no início, eu acho que realmente pode ser válido você se dar essa chance, se colocar nesse local, sabe? De tipo, caramba, eu vou fazer isso daqui porque é algo que eu vou fazer pela primeira vez, sabe? Talvez com um interesse genuíno, de curiosidade, de despertar em si mesmo um comportamento novo que talvez possa trazer muitos benefícios. Eu não gosto muito quando as pessoas atrelam psicoterapia a resultado imediato, porque primeiro a gente nunca fala sobre isso, sobre resultado imediato, né? É um processo complexo para a gente ficar prometendo, por exemplo, em 6, 12 sessões tu vai conseguir resolver isso. Não. Eu não gosto também de quando as pessoas vinculam a psicoterapia a resultado. Sabe por quê? Porque se você for por esse lado, a psicoterapia provavelmente não vai valer a pena, sabe? Como assim, cara, que você tá falando? Pô, vamos imaginar, sei lá, que a pessoa tem uma fobia, ela tem medo de dirigir carro, tá? Automóveis ela tem medo de dirigir. Se a pessoa for pensar unicamente no custo-benefício, vamos dizer assim, né? Tipo, caramba, ó, fiz 10 sessões, gastei X reais e até agora eu não consigo sair, não consigo dirigir no BR, por exemplo. Vamos supor que ao longo dessas 10 sessões a pessoa conseguiu perder o medo de entrar no carro, conseguiu ligar o carro, ela consegue andar ali na cidade dela, né, em poucos bairros, em bairros menos movimentados, mas ela já consegue fazer isso. Então, diante desse cenário, se a pessoa se apegar apenas a resultado, a custo-benefício, ela vai pensar, caramba, eu gastei tanto em 10 sessões e o progresso que eu consegui foi andar no meu bairro seguros, né, não consegue, tipo, se locomover com totalidade. Então, através dessa perspectiva, realmente parece que a terapia não vai valer a pena, sabe? Mas dá uma chance, porque é muito difícil no mundo de hoje a gente ter um ambiente como o setting terapêutico. Não só porque as pessoas têm ficado cada vez mais egoístas, mas também porque a gente, de certo modo, vai desistindo de nós mesmos ao longo do tempo, né? Conforme os dias vão passando, a gente vai desistindo de nós mesmos, vamos perdendo a capacidade de confiar nas nossas ideias, nas nossas ações, na nossa força, e isso cobra o seu preço. Isso cobra o seu preço. Então, na terapia, talvez seja aquele ambiente que você vai se reconectar consigo mesmo e você vai conseguir retomar aí as rédeas da sua vida, vamos dizer dessa forma, né? O Danilo, por exemplo, ele fala no vídeo sobre ele se comparar, né, com o início da carreira e depois quando ele chega no Real Madrid, que ele começa a ter as condições perfeitas para jogar um bom futebol e ele percebia que estava travando, né, que tinha alguma coisa acontecendo. É uma coisa que eu vejo muito na clínica também, principalmente em pacientes que estão ascendendo socialmente, né? É claro que é difícil no Brasil você ter uma ascensão muito grande, tipo uma pessoa que nasceu muito pobre ficar muito rica. Isso acontece no futebol, só que também em pouquíssimos casos, né? São poucas pessoas, poucos jogadores que conseguem ir para um time europeu, por exemplo, ganhar rios e rios de dinheiro. Mas especialmente quando o paciente eles começam a melhorar, tem melhores condições de vida, eles começam a relatar isso. Muitas pessoas, de fato, é impressionante. Causa uma certa estranheza, né? É um mundo novo, basicamente. A pessoa está com possibilidades absolutamente significativas, só que muitas vezes o medo trava, né? Eu não estou falando aqui, por exemplo, medo de gastar dinheiro, não. Estou falando que realmente, às vezes isso afeta a confiança da pessoa. Muitas vezes ela começa a frequentar locais no qual ela não se sente mais bem. Ela começa a achar que não deveria estar ali, que é uma pessoa intrusa, que ela vai incomodar outras pessoas, né? Então, o que deveria ser uma conquista acaba virando um peso muito grande. E isso reverbera e gera um sofrimento psicológico imenso, de verdade, muito, muito pesado. Por isso que a psicoterapia é importante, sabe? Você ter essa outra pessoa do seu lado para te apresentar outras perspectivas, uma pessoa para facilitar esse teu processo de conversa consigo mesmo, sabe? Para conseguir identificar o que é uma distorção cognitiva, o que é uma coisa, uma mentira da tua mente, o que é algo real, o que é que você pode fazer diante disso. São perguntas que, obviamente, você pode fazer sem um psicólogo do seu lado, mas dentro do setting terapêutico, do contexto terapêutico, com um profissional, com uma pessoa que realmente faz isso, várias e várias vezes em vários e vários contextos diferentes, é diferente. Então,
para finalizar o vídeo, se tu tem condições de fazer psicoterapia, faz, nem que seja 2 sessões, só para você sentir, para você ver ali o que acontece, como é que isso vai reverberar em você, como é que isso vai te alcançar. Fechou? Até o vídeo de amanhã, então. Vou deixar aqui também o vídeo do Danilo. Na verdade, eu não vou conseguir botar o vídeo do Danilo agora, porque já está em cima para publicar o vídeo, para conseguir cumprir com o desafio de 30 dias. Mas eu vou tentar deixar na legenda desse vídeo, no campo aqui que a gente consegue colocar na descrição, a referência para que vocês possam acessar também. Fechou? Boa noite.